Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que, como nós, desde o início do nosso culto, temos enfatizado, né? Um culto centrado na palavra e pela tradição reformada, todo culto indica o tema qual será falado na pregação. Então, desde a leitura de Isaías 53 até os cânticos que nós cantamos aqui, tendem a apontar, ou seja, a criar uma atmosfera de reflexão para esse momento que nós vamos fazer aqui. Então, uma sugestão é que sempre quando nós participarmos do culto, já estejamos cientes disso, né? Até um exercício, né? Para aproveitar melhor a pregação, você compreender o culto como um todo, né? E é um trabalho também dos pregadores tomarem cuidado por isso, né? Por preparar uma liturgia que aponte para esse momento. E nós vimos em Isaías 53, os cânticos que nós cantamos a respeito da pessoa de Cristo, a sua obra salvífica na vida daqueles a quem Deus chamou, né? Isaías 53 no final diz que Cristo, aquele que se humilhou, aquele que sofreu, qual o resultado? Ele olha e se alegra na obra realizada. Cristo se alegra na obra realizada, em morrer pelos seus, em sofrer, em pagar o preço. E na história do cristianismo, nós vemos que ela está intrinsemente ligada, ou seja, caminha junto com o testemunho de fé dos cristãos. A história do cristianismo, desde a ascensão de Cristo aos céus, até o dia de hoje, dia 14 de outubro de 2018, a história do cristianismo está ligada com o testemunho de fé dado por aqueles que se dizem cristãos. E nós vamos ler hoje a passagem do livro de Atos, capítulo 8. Eu lerei do versículo 1 ao 8, mas a nossa ênfase hoje será nos versículos 4 a 8. Então eu convido que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 8, versículo de 1 a 8. Atos 8, versículo de 1 a 8, acompanhe atentamente comigo. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersados pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entremetentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor se revelou a nós por meio da sua palavra. Pedimos que o seu Santo Espírito nos ilumine, abra os nossos corações para o que o Senhor tem a nos ensinar e que sejamos sempre, Pai, prontos a ouvir a tua palavra e a trazê-las para a nossa vida. É isso que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Como podemos ver aqui, irmãos, pouco tempo após Jesus ascender aos céus, foi exigido um testemunho dos cristãos. Nos primeiros anos, nos primeiros meses após a ascensão de Cristo, os cristãos já foram confrontados em defender a sua fé. Nós temos aqui anteriormente o relato no livro de Atos, capítulo 7, a defesa de Estevão sobre a sua fé. Estevão teve que defender. Estevão, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, foi um dos homens escolhidos pelos apóstolos para liderar a igreja. Temos Pedro, antes disso, tendo que defender a sua fé. Mas Estevão, então, defende a sua fé de forma magistral, inspirado pelo Espírito, e o resultado disso nós vemos em Atos 7:54, é que Pedro é apedrejado e morto à pedrada por defender a sua fé. Pouquíssimo tempo após Cristo ascender aos céus, Pedro é
é exigido de Estevão, que dê razão da sua fé. Estevão não refuta, dá a razão da sua fé. Então é apedrejado, morto, e a partir desse momento, então, começa uma grande onda contra os cristãos. Nós lemos aqui no capítulo 8, versículo de 1 a 3, que naquele dia, ou seja, naquele dia em que Estevão é morto por defender a sua fé, levanta-se grande perseguição, e essa perseguição é conduzida por Saulo, que posteriormente se converterá e mudará seu nome para Paulo. E então uma forte perseguição contra os cristãos é instaurada. O versículo 3 diz que Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Mentalize essa cena. A palavra assolava aqui dá no sentido original, é de extrema crueldade, é de extrema vontade de realmente punir aqueles que estão se perseguindo. Homens e mulheres, não escapou ninguém. E então, com isso, os cristãos têm que se dispersar, ou seja, fugir para outras regiões. E nós então pensamos, ou como era o intento de Saulo nessa época, ou daqueles que perseguiam, vamos calar essa voz. Vamos calar essa fé. Vamos acabar. Se apedrejar um não foi o suficiente, vamos atrás de todos. E o nosso senso de autoproteção pode muitas vezes dizer, eu vou me esconder. Né? A dispersão, você vai lendo aqui, vendo toda essa atrocidade, um homem é apedrejado em público, pessoas, homens, mulheres são arrancados de suas casas, jogados ao cárcere para serem mortos, torturados para negar a sua fé. Então há uma grande fuga desses cristãos. Mas quando o nosso propósito de vida é Cristo, as nossas respostas são diferentes do que o nosso senso de autopreservação ou salvação por nossa segurança física. Quando Cristo é o propósito de nossa vida, a nossa vida continua, mesmo em meio às adversidades. E é por isso que no versículo 4, como se fosse uma surpresa, mas não é, nós veremos aqui, essas pessoas que foram dispersas, elas não se calaram, elas não se esconderam, elas não se intocaram. O que elas fizeram? O versículo 4 diz, entremetentes, ou seja, nesse mesmo momento em que a fuga estava acontecendo, aqueles que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. A adversidade não cala um cristão. As dificuldades não calam os cristãos. As perseguições não calam os cristãos. Pelo contrário, o tiro saiu pela culatra. O tiro saiu pela culatra. Se Saulo estava pensando em calar os cristãos, em meio às adversidades, aqueles que têm Cristo como propósito de vida não se calam. Simplesmente lhes é oferecida uma maior oportunidade para pregar, para propagar a palavra. Se nós temos Cristo em nosso coração, nós não conseguimos ficar quietos. A minha filha está aprendendo a falar e cada vez que ela aprende mais, a menina não para de falar. É dia após dia. Eu ansiava por ver a minha filha começar a aprender as primeiras palavras. Agora, às vezes, eu fico pedindo, filha, para de falar um pouquinho. Mas quando nós temos Cristo em nosso coração, nós não conseguimos ficar quietos. Nós não conseguimos nos calar. Quem tem Cristo como propósito de vida, em meio às adversidades, continuará fazendo isso. E aqui diz que iam por toda a parte, ou seja, eles não esperaram chegar em um local seguro, não esperaram ver, não, ok, a situação aqui está tranquila, podemos falar, não tem ninguém ali fora ouvindo a gente. Não, a palavra diz que durante o caminho, ou seja, durante o ato de perseguição, em todo o momento, Cristo era pregado. Se tal ataque tinha como objetivo, então, calar os cristãos, não deu certo. O texto afirma que os que foram dispersos iam falando por toda a parte. Ou seja, as adversidades não abalam aqueles que têm Cristo como propósito de vida. Não é à toa que Tertuliano, um teólogo próximo a esse tempo, Tertuliano viveu entre o ano
160 a 220 depois de Cristo, ou seja, 160 anos após a ascensão de Cristo, Tertuliano nasce, e muito sabiamente, vivendo isso e vendo o passado próximo, ele afirma que o sangue dos cristãos é a semente da igreja. O sangue dos cristãos é a semente da igreja. O testemunho de fé dos cristãos é aquilo que planta a igreja neste mundo. O testemunho de fé daqueles que têm Cristo como propósito de vida é o que semeia o cristianismo nesta terra. As perseguições virão. Cristo deixou bem claro, no mundo há vez de ter aflições. A receita de ser cristão não é fácil. Perseguição no trabalho, perseguição dentro de casa, com membros da família que amamos, com amigos, com o nosso próprio coração. Podemos sofrer ataques diretos ou implícitos, sermos cerceados, seja por meio da política, seja por meio financeiro. Ataques virão contra a nossa fé. Sempre vieram. Não somos diferentes desses irmãos. Se hoje não temos uma arma apontada em nossa cabeça pedindo para que refutemos a nossa fé, muitas outras coisas subliminares fazem isso. Somos questionados sobre a nossa fé dia após dia. Mas as Escrituras nos ensinam que aqueles que têm Cristo como propósito de vida não refutam, não desistem. Sejam por perseguições ou sejam por calamidades, por exemplo. Quantas vezes fatos que ocorrem em nossas vidas nos fazem querer renegar a nossa fé? Talvez a perda de um ente querido, uma doença inesperada, pode ser aquilo que atente contra você, para você refutar a Cristo. No último dia 7 de outubro, domingo passado, uma família de 4 pessoas sofreu um acidente. O pai dessa família era um pastor da igreja batista de Vista Alegre, Campinas, se chamava Alessandro Monari, de 37 anos. O carro caiu em uma ribanceira. E dos 4, só apenas o filho mais novo, de 6 anos, sobreviveu. E então eu fui ver a reportagem, eu não tinha visto, a minha esposa me mostrou, e depois eu vi um link mostrando a entrevista do avô dessa família, né? E perguntaram para ele como ele estava. Ele disse que estava muito triste. E em frente às câmeras ele pede licença para fazer um pronunciamento. E eu vou ler aqui o pronunciamento que o avô faz. Ele diz assim: como cristão, eu gostaria de dizer que como crente em Cristo Jesus, eu creio no que a palavra de Deus diz. Em tudo dai graças. É um momento difícil de dor. Mas o que Jesus fez por nós na cruz é algo insuperável. Somente Ele que pode nos consolar através do Espírito Santo. Neste momento eu sinto dor, mas minha maior esperança, que tira essa dor, é sentir a presença do Senhor através do Espírito Santo. Então a repórter questiona como agora esse avô vai lidar com esse neto sobrevivente. E ele então responde: quando uma família está na presença do Senhor Jesus, há esperança de que teremos forças em todos os momentos da nossa vida. Vamos esperar conseguir ensiná-lo no caminho certo, no caminho que ensinamos aos nossos filhos, no caminho de Deus, pois não há outro caminho. Meus irmãos, seja por perseguição, por tribulações, por calamidades, quando o nosso coração está centrado em Cristo, quando Cristo é o propósito de nossas vidas, nós passamos pela adversidade, não nos distanciando de nosso Cristo, de nosso Deus. Mas não é só isso. O texto continua dizendo como esses cristãos responderam e como nós devemos responder em relação à nossa fé. Se aqueles que têm o propósito, que têm Cristo como propósito de vida, caminham em meio às adversidades, eles vão além das restrições. Não há restrições para nós, meus irmãos. Não há portas fechadas para os cristãos. Não há local onde Cristo não possa ser pregado. Não há lugar onde a nossa fé não possa ser testemunhada.
E aqui nós temos nesse contexto um destaque para Filipe. No versículo 5 diz: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Ou seja, Filipe era um destes que estão sendo nomeados no versículo 4. Filipe também é um dos que tiveram que fugir de Jerusalém e por todo o caminho pregava. Mas é dado um destaque especial a Filipe, porque Filipe, assim como Estevão, pertenceu a um grupo seleto escolhido pelos apóstolos. Em Atos 6, nós vemos os apóstolos escolhendo determinadas pessoas para cuidar das viúvas helenistas, ou seja, eles precisavam de pessoas que os ajudassem. Essas pessoas escolhidas, dentre eles Estevão e Filipe, eles não eram simplesmente ajudantes. Nós vemos no capítulo 6 ao 7 que Estevão e Filipe realizavam muitos prodígios, sinais, milagres, eram homens inspirados pelo Espírito. Então o texto busca em Filipe uma centralidade ou uma ênfase mostrando que a promessa que o Senhor havia feito aos seus apóstolos estava se cumprindo. Se aqueles que perseguiam os cristãos achavam que estavam, de alguma forma, encerrando os objetivos dos cristãos, agora nós vemos, quando Filipe chega a Samaria, que o que Jesus diz em Atos 1, de 6 a 9, está se cumprindo. Vire algumas páginas, leia comigo. Atos 1, versículos de 6 a 9. Acompanhem comigo. Ou seja, Jesus ascende aos céus, então nós temos uma mensagem. Atos 1, de 6 a 9. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauraste o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Até aqui está bom. Quando Filipe chega em Samaria, nada mais está acontecendo do que a profecia sendo cumprida. Devemos lembrar que, mesmo em meio às adversidades, Deus é soberano sobre a história. Deus é soberano sobre a história do seu povo. Se você acha que está sendo perseguido, se você acha que está sofrendo pressões para negar a sua fé, não se esqueça que Deus é soberano sobre a história. Aqueles que têm Cristo como propósito de vida passam pelas adversidades, não reconhecem restrições. É importante lembrar que para os judeus, o povo samaritano era um povo renegado. Embora fossem israelitas, após a queda do Reino do Norte, a localização de Samaria sofre uma miscigenação cultural. Nós vemos aqui, não sei quantos lembram, a parábola do bom samaritano, ou quando Jesus gasta um tempo com um diálogo com a mulher samaritana. Esses dois textos trazem a ênfase de como os samaritanos eram rejeitados, renegados. E aqui Filipe está levando a palavra a essas pessoas. Aqueles que têm Cristo como prioridade de vida não reconhecem restrições culturais, étnicas, financeiras, intelectuais. Cristo é pregado a todos, a quem das dificuldades, a quem das restrições. Cristo veio para todos, para que aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Nós podemos ver isso na própria passagem onde Jesus fala com a mulher samaritana. Vejam comigo rapidamente em João 4. Algumas folhas. João 4. Dos versículos 19 a 42, eu não vou ler todos, mas é a parte em que a mulher samaritana pergunta a Jesus, né? Acompanhe no capítulo 4, versículo 19. Diz assim, a mulher samaritana: Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui Jesus está falando realmente, vocês estão fazendo certas coisas erradas, vocês estão com um entendimento distorcido da forma de cultuar a Deus. Então ele continua: e já chegou em que os verdadeiros adoradores o adorarão. Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 23. E depois do 31 ao 42, a mulher samaritana vai à cidade e anuncia Jesus. Outros samaritanos voltam para falar com Jesus e reconhecem Jesus como o Messias prometido. Ou seja, Jesus já tinha dado o exemplo. Jesus já tinha pregado aos samaritanos. O que nós vemos aqui nada mais é do que o próprio Jesus disse, que aquele, em João 14, 12, depois você pode ver, João 14, 12, Jesus fala aos seus discípulos: aquele que crer em mim fará as mesmas obras, e ainda coisas maiores fará. Muitas pessoas utilizam esse texto dizendo que foram imbuídas do poder de fazer milagres, sinais, mas o que Jesus está dizendo aqui é que o meu ministério foi curto. O ministério de Cristo na terra foi um ministério curto, mas aqueles que crerem em seu nome, que tiverem a Cristo como propósito de vida, terão muito mais tempo para fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Ou seja, Cristo nos legou um trabalho, uma obra a ser feita. Se nós dizemos que Cristo é o propósito de nossa vida, não pode haver restrições. Mas Felipe é um caso específico e destacado nas Escrituras, realizando sinais e prodígios. Nós vemos aqui nos versículos, no versículo posterior, versículo 6, que as multidões ouviam unânimes a palavra que Felipe falava e vendo os sinais. Aqui, assim como nos milagres realizados por Cristo, pelos apóstolos, os sinais têm o intuito de validar a mensagem proferida, assim como a autoridade daquele em que está sendo dito. Ou seja, nós não precisamos ficar querendo realizar sinais, poderes miraculosos pelas nossas mãos. Isso foi um ponto específico na história do cristianismo, para validar a mensagem que estava sendo pregada. Nós estamos aqui no momento em que a mensagem está saindo de Jerusalém e indo para todos os confins da terra. Hoje nós já temos a mensagem apresentada a nós. Já temos os relatos, já temos todo o plano de salvação nos apresentado. Mas a questão é que, diferentemente de outros lugares, há uma unanimidade de reconhecimento aqui. Quando Felipe prega, o texto diz que todos ouvem unanimemente as suas palavras e vendo os sinais, milagres acontecem, demônios são expulsos, coxos andam e há grande a alegria. Há uma grande diferença aqui de quando nós vamos, por exemplo, para João 2, 23, onde diz que Jesus realizava muitos milagres e aqueles que viam os milagres que criam em seu nome. Aqui nos parece que não é isso. A unanimidade da alegria está nas palavras ditas e nas bênçãos decorrentes dela. Não precisamos buscar nos sinais, precisamos nos alegrar naquele que proporciona as bênçãos. Vejam a diferença. A nossa igreja não é uma igreja que prega milagres. A nossa igreja é uma igreja que prega aquele que os realiza. Nós cremos que Cristo Jesus é capaz de realizar qualquer coisa. Por isso nós pregamos Cristo, morto e ressurreto. Se temos Cristo como propósito de vida, passaremos pelas adversidades junto a Cristo, proclamando o seu nome. Se temos Cristo como propósito de vida, não nos calaremos, apesar das restrições que o mundo pode colocar. Não há barreiras financeiras, étnicas. Não há barreiras de intelecto. Cristo é proclamado a toda e a todos. Porque é isso que traz a verdadeira alegria. O texto termina falando que houve grande alegria naquela cidade, após Cristo ser apresentado e as bênçãos desfrutadas. Se nós temos Cristo como propósito de vida, nós temos a verdadeira alegria. E se você quer dar alegria a alguém, apresente Cristo
para ser o propósito de vida dessa pessoa. O texto narra que as multidões atendiam unânimes. A melhor forma de compreensão acerca deste fato é que eles reconheceram Cristo como Senhor e Salvador. Há um slogan de um supermercado conhecido que diz assim, eu gostei quando eu ouvi, o que faz você feliz? Você feliz, o que faz? Parecem duas perguntinhas supérfluas. O que faz você feliz? Você feliz, o que faz? Quando nós respondemos isso, duas perguntinhas básicas nos levam a validar como nós entendemos o nosso propósito de vida. Se o seu propósito de vida é ter uma casa, ter dinheiro, ter sucesso, ter saúde. Aqueles que creram em Cristo perderam suas casas, perderam sua saúde, perderam sua família. Isso não é uma regra. Mas no mundo nós passaremos por aflições. Se os nossos corações, se o nosso coração estiver, se o propósito de nossa vida estiver agarrado a estas coisas, Cristo não habita em nós. Porque Cristo só aceita um lugar em nossa vida. E é o lugar central. É o lugar onde todas as nossas decisões partirão do reconhecimento de Cristo é o Senhor. O que faz você feliz? É Cristo? Se a resposta for sim, o que você faz com isso? Se o que te faz feliz, se o que te faz viver feliz é Cristo, como esses irmãos nossos, há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, a felicidade deles era Cristo. Mesmo após ver um irmão sendo apedrejado, mesmo vendo famílias sendo arrancadas de casa e jogadas na cadeia, iam por toda parte pregando a Cristo, o Salvador. E essa pregação trazia a verdadeira alegria. Devemos ter a verdadeira alegria. E verdadeiramente alegres, devemos viver com Cristo como propósito de vida. O que faz você feliz? Você feliz, o que faz? O cristão é feliz por ter Cristo. O cristão que tem Cristo é feliz por proclamar a este Cristo. Que o Senhor nos abençoe a termos essa consciência, a olharmos para a história da salvação, olhar para a história redentora em que Cristo é apresentado como Senhor e Salvador. Irmãos morreram defendendo a sua fé para que hoje nós pudéssemos ser encorajados a nem precisar defender a fé com a vida, mas muitas vezes amizades, emprego, como eu disse, situações familiares, a perda de um ente querido, situações que podem nos tentar a nos afastar de Deus, nos afastar de ter Cristo como propósito de vida. Estes irmãos, relatados aqui, assim como Felipe, como expoente de um dos líderes da igreja, inspirados por Deus para seguir proclamando a palavra a Samaria e aos confins da terra. Hoje temos a mesma incumbência que esses irmãos tiveram. Lembremos o que Tertuliano falou. O sangue dos cristãos são a semente da igreja. O quanto a nossa vida tem sido doada para a obra de Cristo, no sentido de mostrar o nosso testemunho de fé. E por esse testemunho mostrarmos que Cristo é o propósito de nossa vida. Cristo será o propósito da minha vida quando, em meio às adversidades, eu continuar firme nas suas promessas. Cristo será o propósito da minha vida quando eu não ver barreiras para proclamar o seu nome. Quando eu não ver barreiras que o mundo impõe. Às vezes eu penso que nós estamos muito acomodados. Que não tem ninguém batendo na nossa porta para nos tirar de casa. Que não tem ninguém com pedras na mão pedindo para nós negarmos a Cristo. Às vezes eu acho que o sofá da nossa casa está muito confortável. E quando eu olho para a história dos mártires, para a história desses irmãos, eu vejo
que não é necessário esperar esse tipo de confronto, que no dia a dia nós somos testados a mostrar se Deus é o nosso Senhor, se Cristo é o propósito de nossa vida. Que Deus nos abençoe a responder assim como esses irmãos. Sim, Cristo é o propósito da minha vida, mesmo em meio a adversidades. Não reconhecendo fronteiras e reconhecendo que Ele é a nossa verdadeira alegria, hoje e sempre. Que o Senhor nos abençoe.